Fala galera, tudo bem? Professor Rude aqui mais uma vez. Essa é a segunda aula da nossa playlist sobre expressão genética, tá? Agora a gente vai estudar a parte citoplasmática do processo, que acontece no citoplasma. A primeira parte que a gente falou foi sobre a transcrição, foi lá no núcleo. Lembra que a gente está trabalhando com células eucarióticas, células que apresentam núcleo. Essa segunda parte a gente vai chamar ela de tradução. A tradução é a montagem de uma proteína, tá? É a leitura do código do RNA mensageiro para a construção de uma proteína, beleza? Isso tudo que eu vou explicar acontece no citoplasma, fechou? Bom, nessa parte da expressão genética a gente vai usar os três principais tipos de RNAs. O RNA mensageiro, que é esse filamento preto que você está vendo aqui, ó, que eu coloquei no meu desenho, tá? Ele contém os códons, que são aquelas trincas nucleotídicas que especificam o tipo, a posição do aminoácido e quantos aminoácidos farão parte da cadeia proteica, beleza? Além do RNA mensageiro, a gente vai usar esse RNA aqui, ó, que eu estou representando na forma de um cilindro amassado, que é o RNA-T, de transportador. O RNA transportador, vale a pena lembrar, ele tem uma sequência nucleotídica que é complementar ao código, que a gente chama de anticódon. Lembra? O anticódon é complementar ao códon. O códon pertence ao RNA mensageiro, o anticódon ao RNA transportador. Além do anticódon, o RNA transportador carrega essas estruturas que eu estou representando aqui como símbolos geométricos, ó, bolinha, né, losangozinho, quadradinho. Essas estruturas são os aminoácidos. Eu coloquei aqui já para vocês, ó, são os aminoácidos. Professor, o que são os aminoácidos? Os aminoácidos são aqueles blocos químicos, né, que a gente usa para a montagem de uma proteína. Vale a pena lembrar, pessoal, que nós precisamos de 20 tipos diferentes, né, de aminoácido para a construção das nossas proteínas. Desses 20 tipos diferentes, 10 o seu corpo naturalmente fabrica, ok? 10 você precisa obter através da sua alimentação. Esses 10 aminoácidos são chamados de aminoácidos essenciais, porque eles não fazem parte, né, na verdade, o seu organismo não tem capacidade de fabricá-los. E você precisa obter através da sua alimentação. Fechou? Muito bom. Agora vem comigo, ó. Bom, como é que começa isso aqui? Começa assim, pessoal. Para acontecer a produção de uma proteína, a gente vai usar, né, estruturas chamadas de ribossomos. Os ribossomos são estruturas presentes em todos os tipos de células. O que é um ribossomo? O ribossomo nada mais é do que um RNA ribossômico associado com proteínas citoplasmáticas. Essas estruturas, né, elas são múltiplas nas células. Elas podem ser encontradas livres no citoplasma, os ribossomos, ou podem se associar com algumas organelas membranosas, formando, por exemplo, o retículo endoplasmático granuloso. Aqui eu estou representando um, mas são vários, tá? Vale lembrar, pessoal, que o ribossomo ele tem duas partes chamadas de subunidades. Subunidade maior, subunidade menor. Na subunidade maior, você encontra, né, regiões ou espaços que nós chamamos de sítios. Sítio A, de aminoácido, e o sítio P, de proteína. Esses são os dois principais sítios da subunidade maior. Bom, como é que começa? Começa assim. Sempre a proteína inicia o seu processo de montagem a partir de um códon de iniciação. Esse códon é o A ou G. A gente chama de códon de início. O códon de início, pessoal, que é o A ou G, ele vai dar o start, a leitura, né, do RNA mensageiro. Então funciona mais ou menos assim, ó. As subunidades ribossômicas se separam, né, a subunidade menor se associa com o RNA mensageiro. Imediatamente, olha só, vai se ligar ou vai se complementar ao códon de iniciação o anticódon de um RNA transportador. Aqui você está vendo que o anticódon, ó, é complementar ao códon. Aqui é a UG, aqui é o AC. Esse RNA transportador carrega o aminoácido. Vale lembrar que esse códon de iniciação, ele especifica um aminoácido chamado de metionina. Então essa bolinha laranja aqui, ó, que está representando o aminoácido no meu desenho, certamente é a metionina, beleza? Maravilha. Aí o que vai acontecer? Depois que esse arranjo aqui foi construído, a subunidade maior se encaixa na subunidade menor, fechando esse circuito aqui. Ficando assim, ó, com essa imagem, tá? Não está no esquadro, gente, porque meu quadro não é tão grande, não dá para desenhar tudo nas mesmas dimensões, mas é só para você ter uma ideia. Olha só que legal. A subunidade maior vem e encaixa o sítio P de proteína no RNA transportador, no códon do RNA mensageiro. Beleza. E agora? Perceba que o sítio A está vazio. No sítio A já tem uma trinca do RNA mensageiro, um códon, e aí vai entrar, pessoal, um novo RNA transportador carregando o seu anticódon
e o seu aminoácido. Como está mostrando aqui no desenho de baixo, olha aqui. Onde estava o sítio A lá vazio, agora entrou um RNA transportador e o seu aminoácido. Se a sequência complementar do RNA mensageiro bater com a sequência, se a sequência complementar do RNA transportador bater com o códon do RNA mensageiro, que a gente está vendo aqui de preto, o que vai acontecer? O ribossomo vai catalisar uma reação química de ligação. Uma ligação chamada de ligação peptídica, que eu vou representar aqui com a cor vermelha. Olha só, os aminoácidos vão se ligar por uma ligação química especial. Vamos colocar o nome dela aqui. A gente chama essa ligação de ligação peptídica. Os ribossomos catalisam essa reação química. Mas para essa reação química acontecer, os aminoácidos, eles têm que estar na posição correta, nos sítios, e para isso acontecer, tem que haver uma complementariedade entre o código do RNA mensageiro, ou códon, e o anticódon do RNA transportador. E agora, o que vai acontecer? Depois que a ligação peptídica ocorreu, o ribossomo todo se desloca. Ele vai se deslocar em direção ao códon de parada, que está lá no final do RNA mensageiro. Bom, ao fazer isso, quem está no sítio A passa para o sítio P, quem está no sítio P abandona o ribossomo, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Você está vendo que está saindo o RNA transportador, embora. Obviamente, ele deixou o seu aminoácido que estava ligado quimicamente a outro aminoácido. O que vai acontecer com esse RNA transportador? Ele vai ligar-se a outro aminoácido. Nesse caso aqui do meu desenho, provavelmente a metionina, tá? Beleza. Quem estava no sítio A passou para o sítio P. O sítio A ficou vazio. Imediatamente entra um novo RNA transportador, com o seu anticódon, que tem que ser complementar ao códon, e o seu aminoácido. Se der certo, se o anticódon for complementar ao códon, olha só o que vai acontecer. Meu pincel caiu aqui, gente. Olha que loucura. Os aminoácidos vão se ligar quimicamente por uma ligação chamada de ligação peptídica. Quem catalisa essa reação é o ribossomo, tá? Isso vai acontecer, pessoal, código a código, códon a códon, até chegar no final da molécula de RNA mensageiro. Porque aqui no final da molécula de RNA mensageiro, você vai encontrar uma sequência nucleotídica chamada de códon de parada, ou stop códon. Essa sequência de parada ela não vai se ligar a nenhum RNA transportador. Ela vai simplesmente se associar com proteínas de desligamento. O que são essas proteínas de desligamento? Essas proteínas vão se ligar ao códon de parada, liberando o RNA mensageiro do ribossomo. Beleza? Então, isso vai acontecer códon a códon até o final do RNA mensageiro, onde a gente vai encontrar uma trinca nucleotídica que a gente vai chamar de código de parada. Beleza? Ótimo. Quando chegar no código de parada, nenhum RNA transportador é complementar esse código de parada. Na verdade, o código de parada vai se associar com proteínas de desligamento, que vão remover o RNA mensageiro do ribossomo. Professor, o que acontece com cada peça? Bom, o ribossomo vai trabalhar mais e mais e mais e mais, fabricando proteínas. Por exemplo, essa aqui que você está vendo. Essa aqui é uma proteína em construção. Vou colocar aqui, ó. Proteína em construção. Bom, quando chegar lá no código de parada, a proteína em construção, teoricamente, está pronta. A não ser que ela precise de algum reparo. A gente chama isso aí de pós-tradução. É outro assunto, tá? O ribossomo vai trabalhar com outros RNAs mensageiros. Esse RNA mensageiro que vai se desligar, ele pode ser lido mais de uma vez para a gente produzir mais cópias dessa proteína, ou ele pode ser desmanchado, tá? Para que os nucleotídeos possam ser usados lá no núcleo, no novo processo de transcrição. Show? E os RNAs transportadores? Eles são os menorzinhos e os mais numerosos. Eles ficam o tempo todo coletando os aminoácidos que estão chegando até a sua célula, graças à sua distribuição nutritiva feita pelo sangue. Beleza? Então você digere uma proteína em aminoácidos, absorve esses aminoácidos, o sangue distribui esses aminoácidos por diferentes células do seu corpo. Esses aminoácidos são absorvidos pela membrana plasmática através dos transportes. E aí dentro do citoplasma, no citossol, esses aminoácidos vão se ligar aos RNAs transportadores. Isso fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, quantas vezes for necessário para acontecer o processo de expressão gênica, para que a gente possa montar as nossas proteínas e desenvolver ou expressar os nossos fenótipos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, assistam mais de uma vez, compartilhem, usem isso ao seu favor. Beleza? Tchau!